Ivone Pereira de Oliveira. Quantos anos a irmã tem? Eu tenho 67 anos. 67 anos. É, E quanto desses 67 anos é dentro do Evangelho, irmã? 50 anos. Não, 57, porque eu me converti aos 7 anos e me batizei aos 10 anos. Então, 57 anos que eu sou Nossa. evangélica, né? E diz pra mim, irmã, como é que foi a infância da senhora? Minha infância, meu irmão, foi uma infância muito dura, muito difícil. Por quê? Porque meu pai, ele era muito arredio ao evangelho e ele não queria que ninguém fosse evangélico em casa. Então, o que ele fazia? Quando nós nos convertemos na igreja congregacional, mas ele tirava, tirou a gente dali onde tinha a igreja congregacional e levou a gente para a igreja batista. Aí nós passamos a ser batista. E era assim, e a gente mudava de denominação por causa do meu pai. E foi uma infância muito dura, porque ele perseguia demais as pessoas do evangelho, ele odiava que a gente fosse crente. Na hora da gente ir para a igreja, ele escondia o sapato no chinelo, que a gente só tinha chinelo de dedo para a igreja, né? Ele escondia o chinelo, ele escondia a nossa roupa de domingo, que minha gente tinha roupa de domingo, ele escondia. Então foi uma infância muito difícil, irmão, muito difícil mesmo, que nós morávamos na roça, e lá era muito difícil de se viver, minha mãe tinha 5 filhos, e eu, quando foi um belo dia, eu trabalhava na igreja, eu era pequena e já trabalhava na igreja, eu com 10 anos eu já era secretária da escola dominical. Então, e lá no Espírito Santo foi morar uma moça chamada Dona Inês, que ela morava aqui no Rio, mas ela comprou uma casa de praia lá, então quando era verão, ela era muito calorenta, então quando era verão, ela ia para lá. E ela era cristã. Quando ela foi para lá, eu tinha 10 anos. Eu me apaixonei por ela e fui trabalhar na casa dela de empregada doméstica dela, com 10 anos. Eu lavava, eu passava, eu cozinhava, eu arrumava com 10 anos. Então, quando eu tinha 12 anos, ela veio para o Rio de vez. Ela falou assim: Ivone, você quer ir para o Rio comigo? Sendo que eu já tinha vindo com a filha dela, não me adaptei, que os filhos dela batiam muito em mim, então eu voltei para lá, para o Espírito Santo, né? Que o marido da Dona Inês vinha aqui exibir a pensão. De 3 em 3 meses. Quando ele vinha, de 3 em 3 meses, quando ele veio, eu voltei. Voltei para lá e fiquei lá. Depois, com 12 anos, ela falou assim: eu vou para o Rio de Janeiro, você quer ir comigo? Eu falei: eu quero, porque meu desejo era estudar. E lá eu tinha feito até a quarta série, não tinha mais estudo. Agora, não sei por que, irmão, que minha mãe deixou eu vir. Eu não teria deixado filho nenhum meu vir, mas ela deixou. Não sei se é porque acho que ela queria meu bem, eu acredito que sim, né? Ela me deixou com 12, então eu vim, irmão, com 12 anos para o Rio de Janeiro, sem pai, sem mãe, ser empregada doméstica da Dona Inês e da família dela toda, sem ganhar nem um centavo. Mas eu ficava muito feliz porque eu estava estudando, né? Estava estudando e meu desejo era estudar. E assim foi a minha infância, uma infância muito difícil, mas uma infância em que em momento nenhum eu deixei de estar nos pés do Senhor, de fazer a vontade do Senhor, de estar na casa do Senhor, porque a minha mãe embrenhou isso no coração da gente de uma forma tão grande que adorar a Deus, servir a Deus estava em primeiro lugar na nossa vida. E nesse vai e vem de trocar, trocava, irmão, em um ano nós trocamos cinco vezes, mudamos 5 vezes, até que meu pai botou a gente no meio de uma mata. Eles pegaram a mata, fizeram aquele acero assim, né? Limparam a mata, fizeram um negócio redondo ali, fizeram umas casas, porque as pessoas que trabalhavam na mata, morar ali. O que meu pai fez? Lugar era mata limpa. Meu pai levou a gente para lá. Eu tinha mais ou menos 9 anos. Meu irmão, aquilo ali que era sofrimento. Lá não tinha igreja evangélica nenhuma. Lá tinha, num lugar muito longe, que a gente andava horas a pé, uma igreja católica. O que a minha mãe fez? Minha mãe falou assim: você trouxe a gente para cá para a gente não ser cristão, pois nós vamos ser cristãos na igreja católica. A igreja católica, irmão, não tinha padre, não tinha nada, era uma igreja abandonada. Quando a gente abria a igreja, só tinha as andorinhas voando, os bancos tudo sujos de sujeira da andorinha. Minha mãe levava um pano, passava o pano ali, e ali ela pegava aquela revista da escola dominical que ela trouxe da cidade de Vitória, né? Ali ela lia aquela mesma revista pra gente, ela lia, explicava a lição da revista da escola dominical, lia a Bíblia, pregava, e a gente cantava um hino. Todo mundo cantava um hino junto. Ela falou assim: agora cada um vai cantar um hino e vai orar. E se não cantar, não adianta que daqui a gente não sai. A gente doido para voltar para casa, a gente queria almoçar, né? Porque andava muito a pé, andava a pé, irmão, descalço. No meio daqueles colonhões, aqueles capim molhado, aquilo passava na perna de umas 6 horas da manhã que a gente saía de casa. Para chegar na igreja quase 8 horas a pé. Aí, ela tinha horário. A escola dominical em Vitória começava às 8, então lá também tinha que começar às 8.
Mas era muito engraçado, irmão. Ela falou assim: vocês não olham para as paredes, porque aquelas imagens que estão ali, não é para você adorar eles, nós viemos aqui para adorar Jesus. E talvez seja por isso, irmão, que nós pegamos gosto pela música e de cantar, né? Porque todos nós tínhamos que cantar. Enquanto a gente não orasse, era eu, minha irmã Ione, a Lourdes, e a Lourdes e Gleide, que o meu irmão Paulo nasceu bem depois. Então, a gente cantava, orava e depois a gente vinha embora. Nessa história, irmão, de passar pelos colonhão, pelas estradas, a gente passava, pulava cobra. Às vezes a cobra estava esticada assim no meio do caminho, a gente pulava, ela mandava pular, a gente pulava. Olha, irmão, mas foi assim, muita dificuldade. E acabou que nós ficamos doentes no meio daquela mata lá. A gente pegou um problema no fígado, eu não sei se foi hepatite, eu não sei. O meu tio também morava lá, ele colheu um mel muito bom, a gente comia aquele mel, né? Depois que a gente comeu aquele mel, foi um problema sério no fígado, quando vinha dor no fígado, a gente desmaiava. Eu acredito que a gente tenha ficado com hepatite. Então, naquela série ali, aí meu pai voltou pro centro de Vitória para curar a gente. E naquela história de voltar, a gente não tinha mais casa para morar. Aí nós ficamos na casa da irmã do meu pai. E a irmã do meu pai era bem abastada, ela tinha dinheiro. Então, a gente era muito pobre e os filhos da minha tia eram muito cheios de conforto, né? Então, a gente era muito, muito humilhado na casa da minha tia. Até que a minha mãe conseguiu alugar uma casa no morro, chamado Morro de Bento Ferreira. Mas era um morro, irmão, muito alto. E naquele morro ali, a gente subia aquele morro descalço. Era uma vida muito difícil, irmão, muito difícil. Mas até que, graças a Deus, mudando de igreja, nós fomos parar na Barra do Riacho. Em Barra do Riacho, a igreja era pequenininha. Eu era uma adolescentezinha. Eu ajudei a construir aquela igreja tijolo por tijolo. Eu era ajudante dos pedreiros. Ajudante dos pedreiros. A mais velha. Mais velha? A filha mais velha. A filha mais velha. Então eu ajudei a construir aquela igreja Batista Barra do Riacho, que hoje é linda, né? Ela tem um prédio de educação religiosa. Eu ajudei a construir aquela igreja, pedra por pedra, ia ali, irmão, eu trabalhava, e ali eu ajudava. Eu era apaixonada pela igreja, como eu sou apaixonada pelas coisas de Deus até hoje. E ali, quando eu vim com 12 anos para o Rio de Janeiro, eu já tinha trabalhado professor da escola dominical para as crianças, já tinha trabalhado secretária da EBD. E eu vim para o Rio de Janeiro, irmão, com 12 anos. Chegando aqui, 12 anos era adolescente, né? Chegando aqui, eu estudava, né? Eu estudava. E depois eu ia vender roupa com a Dona Inês. A Dona Inês vendia roupa, ela comprava os tecidos num atacadão no Bom Sucesso, fazia as roupas e a gente saía para vender. Então, quando a gente saía para vender, ela falava assim: ó, estou vindo vender, mas para cobrar você volta para cobrar. Então, ela me dava dinheiro de passagem, ela me dava dinheiro de lanche. Eu ia a pé e guardava aquele dinheiro e mandava para meu pai. Mandava para meu pai, mandava para minha mãe. Sempre guardando dinheirinho, ela botava no correio, na época não tinha negócio de banco. Aí com 2 anos que eu estava aqui, eu aguentei 2 anos. Aí minha mãe veio e meu pai veio. A Dona Inês acolheu meu pai e minha mãe, né? Ela tinha uma casinha de madeira no quintal, botou meu pai, botou minha mãe ali. E ali minha mãe foi trabalhar em casa de família. E minha mãe tinha 6 lavagens de roupa na bacia, porque não tinha tanque. E eu trabalhando com a Dona Inês. Aí quando eu estava com 17, com 15 anos, a Dona Inês falou assim: Ivone, agora está na hora de você ir para casa da sua mãe, ajudar sua mãe, que sua mãe trabalha tanto em casa de família, tem muita lavagem de roupa. Eu vim para casa da minha mãe, mas eu não gostava da casa da minha mãe, eu gostava da casa dela. Eu era apaixonada por ela. Ia lá ver ela e tudo. Eu gostava da Dona Inês. E assim a gente foi vencendo a nossa luta. Eu, como mais velha, sofria muito, era muito maltratada pelo meu pai, mas apaixonada pelas coisas da igreja. Eu adorava. É, é, as jovens da igreja, era a união de jovens da igreja, as moças da igreja, né? Que agora nem sei se tem mais, acho que não tem mais. Nossa, a gente ia fazer congresso em Tinguá, a gente ia, mas quando eu ia sem meu pai dar ordem, quando eu chegava, eu levava uma surra. Ele me batia, porque ele não admitia que filho nenhum batesse os pés para fora de casa sem ordem dele. E às vezes eu queria ir, não deixar, para evitar, eu falei assim, eu prefiro apanhar do que dizer, se disser não vai, não, eu não ia, né? Então eu apanhava quando voltava, mas eu ia. E era muito bom, irmão. Como eu lembro da minha infância, era uma infância muito difícil. Era uma infância que aos 10 anos eu matava uma galinha, fazia molho pardo para quem quisesse comer. Era uma infância que eu lavava uma colcha de pequena mão, pendurava e passava com 10 anos de idade. Era uma infância que, com 12 anos, eu falei assim, eu cheguei na casa, minha mãe, eu morava numa casa de pau a pique, né, que é aquela casa que e o telhado da casa era de palha, as janelas e as portas eram de palha, porque meu pai não esquentava muito o negócio de casa, né? Teve um dia que eu tava com tanta fome, tanta fome, tanta fome. Eu fui lá para trás da casa da minha mãe. A única coisa que tinha na casa da minha mãe tinha ido fazer agora do sítio, tinha um sítiozinho, né?
A única coisa que tinha na casa da minha mãe era farinha e açúcar. Eu enchi um copo de farinha e açúcar, sentei atrás da casa da minha mãe e fiquei falando com Deus: Senhor, eu prometo para o Senhor que esse copo de farinha com açúcar eu nunca mais vou comer. Eu vou comer ele todinho, mas será o último copo de farinha com açúcar que eu vou comer. Porque eu vou dar um jeito, eu vou dar um rumo na minha vida. Moral da história, irmãos, eu voltei no Espírito Santo 25 anos depois que eu voltei naquele lugar. E agradeço muito a Deus pela oportunidade que Ele me deu, pelas pessoas que me acolheram, pelas pessoas que me ajudaram durante o percurso da minha vida, né? E aqui, chegando aqui, eu fui estudar. Fui estudar, trabalhava de dia em casa de família e fui estudar de noite. Só que meu pai, ele ia no ônibus me pegar, ele ia no ponto do ônibus me pegar de noite quando eu ia da escola, ele ia me batendo. Do ponto do ônibus até em casa. Que ele não queria que eu estudasse. Ele dizia que mulher tinha que esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. Não tinha que trabalhar fora, não tinha que... E aí foi indo, e eu comecei a namorar o meu marido, eu tinha 16 anos, né? 15, quase 16. Eu comecei a namorar e falei assim, bem, eu amo meu esposo, né? Meu pai é ruim pra caramba pra mim. Não tem liberdade de nada, então eu acho que vou casar. Aí eu larguei os estudos, de tanto ele me bater, irmão, ele me pegava no ponto, me levava em casa, ele me batia tanto que eu larguei os estudos. Quando foi um dia eu me enfezei, cheguei em casa, juntei meus livros, juntei meu uniforme, meu sapato, minhas cadernetas escolar, eu fiz uma fogueira no quintal. Eu falei, a partir de hoje eu não estudo mais. Larguei tudo. E fui me lutar para casar, porque meu pai nunca me deu uma toalha para eu fazer meu enxoval. Eu mesmo fazia, com 17 anos, irmão. Eu trabalhava, comprava meu enxoval e costurava. Eu não comprava nada pronto porque era muito caro. Eu fazia meu enxoval. Eu me casei com 17 anos. Amava meu marido de paixão. Mas eu me casei com 17 anos por causa da situação difícil do meu pai. Que a gente podia esperar, né? Comprar uma casa, né? Construir uma casa, não. Eu fui pagar o aluguel e casei com 17 anos. Com 17 anos eu me casei e tive meus filhos assim. Um ano depois de casado eu tive um, depois 2 anos eu tive outro, depois 3 anos eu tive outro. E fui criar meus 3 filhos no caminho do Senhor. Mas era muito difícil, irmão, era muito difícil. As coisas hoje em dia estão muito fácil. Hoje está fácil, naquele tempo estava muito difícil. Mas aí, depois desse tempo que a senhora diz, que a senhora se casou, aí a senhora continuou estudando ou... Aí casei, né? Aí eu casei e voltei a estudar. Logo assim que eu casei, eu voltei a estudar. Porque meu sonho era estudar. Aí o que eu fiz? Eu fui fazer o telecurso, segundo grau, primeiro grau. A gente ia para a sala de aula, ouvia a aula no rádio, depois o professor explicava a aula pra gente. Aí eu fiz o primeiro grau, terminei o primeiro grau. Aí parei, mas eu tinha vontade de estudar. Aí quase vim morar aqui. Eu vim morar aqui no dia 12 de novembro de 1980. Aí chegando aqui no dia, eu falei assim, gente, está na hora de eu voltar meus estudos, porque eu estou parada. Aí eu fui fazer meu segundo grau. Fazendo Dom Fiz no Dom Vomon meu segundo grau, estudei. Era uma dificuldade muito grande, porque eu trabalhava fora e estudava, né? Eu trabalhava numa escola como secretária escolar. Eu tinha 7 cargos na igreja aqui de Barra Botafogo. Inclusive um deles era tesoureiro da igreja. A igreja não tinha muita pessoa para trabalhar, então a pessoa acumulava cargo. E eu trabalhando, estudando. Terminei meu segundo grau. Mas antes de eu terminar meu segundo grau, 2 meses depois, houve uma oportunidade de fazer inscrição, primeiro concurso da Prefeitura de Nova Iguaçu. Foi em 1990. E eu fui me inscrever com a minha colega, né? Fui inscrever num concurso de mais de 5 mil pessoas, eu passei em 4º lugar. Aí fui chamada para trabalhar na prefeitura. Aí foi a guinada da minha vida, né? Aí deu uma guinada de 360 graus, aí comecei a trabalhar. Nesse mesmo ano que eu fiz o concurso em 1990, foi o ano que eu terminei meu segundo grau. Falei, gente, mas eu tenho que fazer minha faculdade de música, eu tenho que fazer meu seminário de música. Meu negócio era música. E eu comecei a estudar, irmão, em Niterói, fazendo música. De noite, estudava em Niterói. A senhora morava aqui? Morava aqui e fazia música em Niterói. Nossa. Olha como é que eu era determinada. E apaixonada. Isso, Irmão, quando eu comecei no segundo mês que eu estava fazendo seminário de música, que eu estava amando, né? Irmão, me aparece... de vez em quando eu passava mal, que eu tomava anti-inflamatório, eu tinha um negócio de evacuar sangue. Mas eu achava que era alergia ao anti-inflamatório. Que nada, era um tumor que eu tinha no meu intestino. Aí, irmão, eu tive que parar com o meu seminário de música em Niterói para operar. Aí eu entrei em depressão, irmão. Falei, meu Deus, não consigo. Aí eu comecei, mas assim, não, vou ficar boa da depressão.
vou operar e vou voltar no meu seminário o ano que vem. Isso eu fiz. Parei tudinho, aí eu operei, era 95% da célula modificada para câncer, mas não era câncer. O médico me deu os parabéns e tudo. Aí no ano seguinte eu voltei a fazer música. Mas eu voltei fazendo ciclo básico. Eu fiz um ano de ciclo básico. Ciclo básico é assim, você estudar pré-vestibular de música específica. Eu não sabia nada de música, né? Eu comecei em Niterói, mas eu comecei bem no basiquinho. Então quando eu comecei, parei logo. E eu chorei muito quando eu tive que parar de estudar em Niterói. Eu chorei muito porque era um sonho de muitos anos, né? Parece que alguém pegou e jogou uma geleira na minha chaleira de água fervendo. Mas eu não vou desistir. Aí eu fui estudar em Belford Roxo, no seminário de Belford Roxo. Estudei em Belford Roxo. Eu era para ter terminado meu seminário, irmão, em 4 anos. Eu terminei em 6 anos. Porque a doença começou a aumentar, né? Era problema de trombose, problema ósseo, problema de cirurgia que eu fazia. Teve a cirurgia que eu fiz, que eu fiquei 1 mês e meio internada. Eu tive hemorragia interna, quase morri. Mas cada vez que eu ficava pior, eu lutava mais. Eu lutava mais, eu lutava mais. Então, no meu último semestre de seminário, eu fiz em 6 anos, não consegui fazer em 4. A dor nos ossos da minha perna era tanto que eu aplicava injeção de profenil na minha coxa. Eu mesmo aplicava em mim para eu ir para o seminário, porque eu não conseguia, você não conseguia andar. A professora falou assim, vou desistir. Eu falei, não vou desistir. Numa turma, irmão, de 32 alunos de ciclo básico, a única que terminou fui eu. Eu terminei, os outros ficaram tudo para trás, foram ficando, e eu terminei. Fiz meu ano de ciclo básico, depois prestei meu vestibular. Vestibular difícil de música do seminário, muito difícil. Muito difícil, você tinha que tocar 2 músicas, a partitura muito longa, né? Muito longa, né? Então você estudava muito, eu estudava em torno de 5 horas por dia para fazer aquela música, a música de Zerne, muito difícil, exercício de Zerne, muito difícil. E tinha que tocar uma música popular e uma música do cantor cristão. Então eu me dedicava muito naquilo, né? E quando eu passei, comecei a fazer meu seminário, foi muito gostoso, muito bom. Foram os melhores momentos da minha vida, irmão. Em que eu tinha muito preconceito com outras denominações. Aquela história de achar que só quem era da Igreja Batista que era salvo, né? Ali eu comecei a conviver com o seminário, com o pentecostal, com o adventista, olha, como foi bom, irmão, como abriu minha mente, como foi gostoso. E ali eu comecei a conhecer várias pessoas, né? Então, o que eles faziam? Os cantores evangélicos que gravavam, quando eles queriam montar o back vocal, eles chamavam os alunos do seminário, que já entendia a música, né? Então, eu participei do Renascença, né? Gravei com o Renascença, gravei com o Diante do Trono. Então, isso foi uma melhor coisa que eu já fiz na minha vida, irmão, foi quando eu gravei com o Diante do Trono. Quando teve, na Praça da Apoteose, né, a gravação do DVD Príncipe da Paz, eu fazia parte do coro do Príncipe da Paz. Irmão, o ensaio era em Santa Cruz. Eu saía da Santa Cruz de 7 às 11 da noite. Eu saí de Santa Cruz às 11 horas da noite, irmão, chegava, aí vinha a Kombi da igreja de Areia Branca, né? Eu chegava em Areia Branca 1 hora da manhã. Pegava um ônibus, vinha para casa. Irmão, eu descia em casa 2 horas da manhã sozinho. Não sei como que eu tinha tanta coragem, irmão. E na época eu estava fazendo seminário também, aparecia muito, assim, muito recital de música nos teatros lá embaixo, né? Teatro de Copacabana. As orquestras iam tocar. Os professores tocavam nas orquestras, chamavam a gente. Eu não perdia, meu irmão. Eu ia para Copacabana, eu ia para Cinderela, eu ia sozinho. Mas eu participei de muita coisa. Eu pegava o metrô, pegava o ônibus e ia. Eu sei onde que eu tinha arrumava tanta coragem, sabe? Aí, quando o Diante do Trono, no dia que o Diante do Trono gravou, a programação começou 11 horas da manhã. Entrou 11 horas da manhã, começou 3 horas. Irmão, eu fiquei até quase meia-noite na Praça da Apoteose, sozinha. Sozinha. Eu tinha uma coragem, eu tinha uma vontade tão grande de, sabe? E cada vez que eu passava uma etapa daquela, era uma etapa da minha vida que eu queria fazer e que eu conseguia fazer e que eu ia, eu ia. E graças a Deus, irmão, eu acho que assim, quando a gente gravou com o Renascença, nós ficamos 2 meses para gravar uma cantata de Páscoa com Renascença, na primeira igreja batista de São João de Meriti. Aquele foi uma vitória para mim, que a gente gravou e depois apresentou para a igreja, né? Então foram períodos assim da minha vida que fui passando. E cada período que eu conseguia realizar, ia preenchendo o meu espaço que estava precisando de preencher, né? Viajava muito, sabe? Eu fazia muita oficina de música, de musicalização infantil, então eu tinha todos os instrumentos, né?
infantil, fazia aquilo ali. E trabalhava com percussão, né? Fui formado pela percussão para a escola de Faetec de Marechal Hermes. Então, a minha vida era assim, era seminário, era casa, seminário, meu trabalho. Eu dava conta de tudo. Eu trabalhava, eu pegava uma hora a prefeitura largava 6, então de manhã eu tinha que fazer almoço, fazer tudo, né? Aí ia trabalhar, deixava a janta pronta já. Pegava uma hora. Trabalhava até às 6, largava às 6, ia para o seminário. Aí no seminário eu estudava até às 10. Estudava até às 10, vinha para casa feliz da vida. Às vezes tinha que fazer trabalho, eu ficava a noite toda acordada, fazendo trabalho. Eu não tinha computador, eu tinha máquina de escrever. Eu ainda tenho essa máquina até hoje guardada. Então eu ficava a noite toda batendo aquele trabalho ali, porque na matéria do seminário eu tinha português e inglês, não sei para quê, né? Em português e inglês, e tinha matemática também. E era matéria comum, então a gente juntava todo mundo na sala só e estudava essas matérias. E era uma experiência maravilhosa, irmão. Muita experiência boa, muito, muito, muito. E cuidando dos meus filhos, e cuidando da casa, e trabalhando. E assim foi a minha vida, irmão. Me formei, cheguei a trabalhar na igreja do Cobrex ainda, 5 anos com a música. Eu fui coordenador de música da igreja durante 5 anos no Cobrex, né? Aí montei os coros, depois eu fiquei doente, aí tive que parar com tudo e ir para missões. E as viagens que a senhora tinha mencionado por conta da música que a senhora foi fazendo, assim, os locais que a senhora foi visitar por conta da música? Conta para nós, assim, essa experiência. Olha, eu fazia parte do coro da Associação dos Músicos Batistas do Brasil, da MBC, né? Eu era eu era da MBC, a MBB. Eu sei que eu era da Baixada Fluminense, eu era do Rio de Janeiro e eu fazia parte dos músicos do Brasil todo. Então, uma vez por ano tinha os congressos. O que acontecia? Tinha um congresso de música, né? E esse congresso de música, você ia para o congresso, ficava a semana toda no congresso, e esse congresso, o coro dos músicos do Brasil abria a Convenção Batista Brasileira. Então, todo ano que começou, eu viajava. Porque eu fazia parte do coro, né? Então a gente ficava ali treinando aquelas músicas, estudava aquelas músicas, estudava. Depois você ia ao coro que você cantava, abria a convenção. Então, aquilo ali era muito, muito bom para mim. Então eu cheguei aí para Belo Horizonte, eu cheguei para São Paulo, eu fui para Vitória, eu fui para Parque Guarulhos em Campos fazer uma clínica de música na igreja que tinha lá. Então isso era uma experiência muito boa para mim, sabe? Nós chegamos a ser convidados a cantar no teatro da igreja teatro da prefeitura de Americana em São Paulo. A gente foi cantar e tocou lá, já com a orquestra, né? Aí não era por conta do seminário, não. Mas olha, toda vez que o coro da MBF ia cantar, eu ia, coro e orquestra. Da MBB, que é Batista do Brasil, eu ia. E da MBC, né, Batista Carioca, eu ia. Então, tudo quanto é evento de música que tinha a nível de estado do Rio e Brasil, eu participava. Eu participei de muita coisa. Hoje em dia eu tenho meu problema de saúde, não posso ir mais, mas tudo isso casado, irmão. Tudo isso casado. Meu marido ficava em casa. Eu que era responsável de alugar o ônibus para a orquestra, eu coordenava a orquestra e eu tocava percussão na orquestra, né? Nossa, era muito bom, irmão. Foi muito bom mesmo, foi muito bom. Uma vez eu fui assistir o Altos Louvores e o líder do Altos Louvores naquela época falou assim, que não basta o músico ser chamado para música. A família do músico tem que ser chamada. Tem que ser chamada. Olha, senão, cria confusão. Por que eu parei de tocar na orquestra? Porque eu estava me distanciando muito da minha igreja. Porque o sábado eu ensaiava de 9 da manhã até 1 hora da tarde. Chegava em casa, cuidar da casa, fazer almoço, porque no domingo a gente ia tocar fora. Nós tocamos em várias igrejas de vários lugares aqui do Rio de Janeiro. Mas eu não ia na minha igreja. Eu só ia na minha igreja de noite. E quando ia, porque eu ficava muito cansada, né? Então eu falei assim, gente, eu estou me dedicando muito à orquestra, estou esquecendo da igreja. Aí eu prometi para o ano que vem eu vou sair da orquestra e vou me dedicar só à igreja. E assim eu fiz, irmão. Aí passei a voltar para a igreja. Foi quando eu fui para a igreja de Cobrex, que eu estava na primeira igreja de Nova Iguaçu. Mas a primeira igreja de Nova Iguaçu era uma igreja muito grande, né? Eu era do Rancho Novo. Mas eu operei meu joelho, então o médico falou, você não pode ficar pegando ônibus, muito ônibus. Então eu tinha um filho adotivo, né, do coração, que ele era da primeira. Ele falou assim, mas eu vou para a primeira igreja comigo, eu fui para a primeira igreja. Mas só que chegou lá, irmão, eles não me deram espaço para trabalhar.
Eu falei assim, não, eu vou para uma igreja onde eu tenho espaço para trabalhar. Foi quando eu vim para o Cobrex, né? Tá. Quando eu vim para o Cobrex. A senhora veio para o Cobrex. Isso aí era qual ano, aproximadamente? Olha, irmão, tem mais ou menos uns 18 anos que eu sou membro de Cobrex. O ano mesmo eu não me lembro. Mas eu vim para o Cobrex, eu fiquei um ano inteirinho só paradinha. Paradinha, eu não fazia nada na igreja de Cobrex, fiquei só observando. Aí naquele ano, aí já no outro ano, eu assumi a direção da música da igreja, eu fiquei como diretora de música. Eu gostei muito de trabalhar com a música da igreja de Cobrex, gostei muito, irmão. Pena que a doença não me permitiu mais que eu trabalhasse, porque eu juntava missões, na época eu não era coordenador de missões ainda, né? Mas eu sempre mexia com missões, né? Então eu juntava uma coisa na outra, assim, e eu fazia tudo assim, uma coisa enlaçada na outra. A mensagem do pastor era sempre ligada aos hinos que eu escolhia, ao que o coro cantava. Irmão, o coro da igreja apresentava um hino novo de 15 em 15 dias. Que a gente ensaiava, mas ensaiava muito, sabe? Ensaiava muito. A senhora basicamente fazia assim, um culto dirigido, né? Isso era. E além de eu ser diretor de música da igreja, eu e a irmã Selma, a gente trabalhava no departamento, a gente fazia parte do departamento de programa. Então a gente juntava tudo. Era muito bom, irmão, era muito bom. Na época que eu comecei a trabalhar no Cobex, a igreja de Cobex tinha 23 solistas. 23 solistas. Então, eu podia, botar para cantar uma vez por mês. E tinha 4 coreografias. Cada domingo era uma coreografia que apresentava. E as músicas que eles apresentavam, principalmente as coreografias, muitas vezes era música que eu escolhia. Dia do pastor, as coreografias se apresentavam, porque eu levava a música para parar, era das comemorativas, e também Páscoa, né? A gente juntava tudo, a gente pegava e fazia um musical de Páscoa, de Natal principalmente. Eu cheguei a reger 3 cantatas na igreja, a gente juntava as coreografias, eu pegava aquela cantata, não dava para todo mundo ensaiar um coro, então o que a gente fazia? Eu pegava a cantata e dividia uma música da cantata para cada grupo da igreja. As 4 coreografias pegavam uma música, o coro pegava outra música, a juventude pegava outra música, o departamento infantil pegava outra música. Então ficava um musical de Natal lindo. Ficava muito bonito. Quer dizer, cada pessoa ensaiava uma música e apresentava. E eu fiz assim várias vezes, sabe, irmão? Eu fiz uma cantata na igreja chamado. Como é que a música era? Natal Brasileiro. A história contava como se Jesus tivesse nascido no Pará, de Belém, né? E os presentes que Jesus ganhou foi coco, né? As coisas lá do Pará. E Jesus veio passando pelas cidades, né? E a gente passava, assim, a mesma história contada na Bíblia, mas só que eles adaptaram aquilo para os estados do Brasil. A cantata ficou linda. Eu fiz com juniores desse departamento infantil. Na época o pastor Zé Cláudio estava lá, a irmã Rosita me ajudou muito. A cantata ficou maravilhosa. Depois eu fiz uma cantata também Dia das Mães, a homenagem às mães. Né? Ficou linda, as mensageiras fizeram. Então a gente tirou foto com as mensageiras antes, né? E na hora que acabou a cantata, mandei revelar aquelas fotos e cada criança entregou aquelas fotos de presente para as mães, Dia das Mães. Então são coisas que eu fiz na igreja, irmão, porque assim que me marcou muito, mas que eu fazia com a maior garra. Eu fiz uma cantata na igreja, O Brasil Precisa de Deus, de missões. Um missionário que saía pregando o evangelho, ele passava por cada cidade do Brasil, ele passava, e ali ele via necessidade, e ele cantava e o grupo cantava com ele. Irmão, eu e irmã Rosita sentávamos no gabinete do pastor uma semana, o dia inteirinho. A gente fez a roupa dos índios, né? A gente fez a roupa era roupa de pescador. Eu fiz a roupa da região norte, nordeste, que era meninas vestidas de chita e meninas vestidas de baiana. A gente fez a roupa do sul, que era meninas vestidas de penas, meninos vestidos de aqueles bombachos, aquelas roupas que o pessoal do sul usa. Mas a cantata ficou uma coisa lindíssima. O sudeste era um grupo de meninos vestidos de empresário e um grupo de meninos vestidos de roupa de banho, né, de praia. Olha, todas as roupas da cantata eu e a irmã Rosita a gente fez. Ficamos uma semana costurando. Só do Rio Grande do Sul, não, que a gente contratou costureira para fazer. Então, assim, tudo que eu fazia, irmão, na igreja, eu fazia com muita garra, com muita vontade de dar o melhor para Deus, sabe? Era, assim, muita vontade mesmo de acertar, de dar o melhor para Deus. Depois eu comecei, uma coisa que me incomodava na igreja, que a igreja não tinha ornamentador, na igreja de Cobrex.
Eu dei a ideia, pastor Cláudio, de escolher a comissão de ornamentar a igreja. Só que ninguém topou. Como ninguém topou, isso foi no aniversário de 50 anos, tem 10 anos. Pastor Cláudio, irmã Ivone, já que ninguém topou, então fica irmã como ornamentadora da igreja. Nossa, ali eu comecei a fazer cortina para a igreja, fazer jarro de flores. E até hoje, né? Até hoje, quando precisa, aqueles arranjos que está lá amarelo mesmo, para o aniversário da igreja, a irmã me procurou. A irmã pode comprar as flores? Eu falei assim, eu posso comprar e posso fazer, mas o que eu faço? Fiz, botei lá, né? Então, assim, irmão, infelizmente, eu não posso quase dar nada para Deus, mas se eu pudesse, irmão, se eu pudesse, nossa, se eu pudesse, meu Deus, se eu pudesse, eu ia continuar fazendo o máximo que eu pudesse fazer para Deus. É como a gente estava conversando antes, assim, quem gosta de trabalhar sempre acha que poderia ter feito mais. Sempre acha que poderia ter feito mais. Sempre acha que poderia ter feito mais. Feito melhor. Feito melhor. Mas assim, irmão, resumindo tudo isso, meu pai, ele foi um perseguidor do evangelho, mas meu pai morreu salvo. Porque eu achava que meu pai nunca ia se converter, irmão. Meu pai perturbava demais a minha mãe. Minha mãe dizia assim, eu não vou permitir que você vá para o inferno. Você não vai para o inferno. E minha mãe pregava, quanto mais minha mãe pregava para ele, mais ele desdenhava, mais ele debochava, mais ele judiava da gente. Irmão, eu casada lá, morava lá no Rancho Novo, eu e minha mãe ia para o ensaio do coro da igreja. Ele ia para a porta da igreja com a banha, ele tinha um facão desse tamanho, ele pegava a banha do facão, irmão, é incrível isso. Ele levava a gente até em casa, dando chibatada do tamanho do facão nas costas da gente, irmão. Quando chegava no outro domingo, ele estava lá cantando o coro de novo. Ele estava lá cantando o coro. Ele não conseguiu fazer desistir de nada. Olha, voltando à minha infância, que agora que eu me lembrei, eu me batizei com 10 anos, me converti com 7, eu me converti em junho de 1962. Eu tinha 7 anos. Quando eu fiz 10 anos, eu me batizei. Dia 7 de junho de 1965. 10 anos, 1955. Eu me batizei. Ele falou assim, você não vai se batizar. Se você se batizar, eu vou te dar uma coça tão grande que você vai te arrebentar todinha. Mais uma ficar dentro daquela igreja, enchendo, aí falar os palavrões de dinheiro, você não vai. Aí eu falei assim, aí eu combinei, né, tomar minha profissão de fé. Falei assim, mãe, eu vou me batizar hoje. Como sabe? Seu pai sabia que você batizou, que você vai ficar com a casa, cabelo molhado. Eu fui na vizinha pedir um lenço. Naquela época as pessoas tinham de fazer touca no cabelo. Fiz a touca no cabelo, uma rede de lenço. Por que você vai de lenço? Assim, porque eu fiz touca no cabelo, não quero tirar os grampinhos. Mentira, porque me batizar. Aí me batizei, aí, depois que eu me batizei, sequei o cabelo, amarrei o lenço da minha cabeça e voltei para casa com o lenço amarrado. Ele nunca descobriu que eu tinha batizado. E teve uma época, relembrando assim as infâncias, eu me lembro, foi quando a gente converteu, irmão. Nós nos convertemos, fomos para a igreja congregacional para mensagem do irmão da minha sogra, que foi lá em Araçás, Vitória, falar do evangelho para minha mãe. Aí minha mãe se converteu. Minha mãe se converteu, a gente começou para a igreja congregacional lá em Araçás, Vitória. Isso, a gente era tudo pequenininha. Eu tinha 7 anos, eu era mais velha. Sabe o que meu pai fazia? A gente morava numa casa tão pobre que a porta era fechada com tramela. Tramela é um pedaço de madeira assim que você roda e bota, a casa não tinha chave. A gente ia para a igreja. Quando a gente estava chegando da igreja, o que meu pai fazia? Botava o banco atrás da porta, deixava a gente abrir a tramela da porta para entrar. A gente dormia no relento. Era beira de praia, irmão. Era beira de praia. O quintal era todo de areia. A varanda da minha mãe só tinha uma tapadinha assim de ripa de madeira em cima. E a gente dormia naquele chão ali, naquela areia. Nunca deixamos de ir para a igreja. Aí quando foi um dia eu falei, mãe, não tem ali o depósito de carvão ali? Minha mãe fazia, sabe o quê? Antes de ir para a igreja, minha mãe guardava uma sacola de roupa de cama e uma esteira dentro do depósito de carvão. Muitas e muitas vezes mãe dormia no depósito de carvão. A gente acordava de manhã. Eu comia para a igreja, né? Porque chegava, não podia comer. Aí minha mãe dava janta, a gente levava a gente para a igreja. Quando chegava, estava meu pai sentado atrás da porta, sentado no banco. A gente olhava pelo buraquinho assim na madeira e via ele lá, né? Não adianta que ele não ia levantar. Aí minha mãe levava a gente para o depósito de carvão. Irmão, quando chegava de manhã, quando a gente saía dentro daquele depósito, a gente estava toda preta de carvão. Aí minha mãe ia dar banho um por um, né? Tirar aquela roupa suja de carvão. Aí a gente passou a dormir no depósito de carvão. Todo domingo, mas segunda, dormia no depósito de carvão. Porque primeiro a gente começou a dormir no relento, né? Depois minha mãe descobriu que a gente botou a gente no depósito de carvão. Era um quartinho de nada, uma coisinha pequenininha. A gente dormia no depósito de carvão.
Irmão, muitas vezes, meu pai tentou se matar, eu vou me matar. Se você continuar servindo esse Deus que você deve, eu vou me matar. Pegava o veneno, irmão, jogava no chão assim, aí tentava, ele não quis se matar, não, estava de charme, né? Tentava baixar a boca assim, baixar o veneno. Minha mãe pegava ele por aqui assim, ó, puxava a cabeça dele. Uma vez meu pai ficou sem cabelo aqui assim, ó, que minha mãe arrancou os cabelos dele todinho, puxou dele para não beber veneno. E meu pai era extremamente usado pelo diabo. Mas graças a Deus, meu pai morreu salvo. Meu pai morreu salvo porque quando ele ficou doente, aí minha tia veio lá de Vitória para cá, né? Meu pai já estava doente há mais de 10 anos, meu pai morreu de efizema pulmonar. Aí Deus falou a minha tia lá em Vitória que ela tinha que vir aqui falar do amor de Deus pro meu pai. Ela veio, chegou aqui, os dois travaram uma briga. Ela foi embora. Chegou lá, Deus perguntou: você fez o que eu mandei? Ah, não fiz não, porque ele brigou com. Você vai voltar lá. 2 meses depois minha tia voltou. Aí minha tia veio mais moça, né? Minha tia falou do amor de Deus pro meu pai se converteu. Ele reuniu toda a família e pediu perdão a todo mundo que ele fez. A partir daquele dia, irmão, era muito bom. Ele dormia no quarto. Minha neta mora aqui, minha mãe morava aqui nos fundos, agora quem mora é minha neta. Eu chegava pela janela assim, ficava escutando se ele estava vivo, né? Ele falava assim: Senhor, eu fiz tanta coisa errada, Senhor, mas agora eu já te pedi perdão, você já me perdoou. Eu quero fazer um trato com o Senhor, ele querendo barganhar com Deus. Eu quero fazer, se o Senhor me curar, eu vou fazer solo na igreja e tocar violão. Gente, o pai pode negociando com Deus. Mas eu já estou pronto. Se o senhor quiser me levar, pode me levar. Mas se o senhor quiser me curar, vai ser melhor para mim, né, que eu vou tocar na sua igreja, né? E acabou que Deus levou ele, mas ele morreu salvo por Jesus Cristo. Morreu salvo. Ele morreu salvo. E minha mãe falava assim para ele: eu não vou permitir que você morra sem Deus. E realmente, meu pai morreu salvo. Meu pai morreu salvo. Irmã, qual o maior sonho da irmã? Se a senhora não o realizou, e ainda que tenha realizado, qual o maior sonho? Qual o maior sonho que a senhora sempre teve na vida? Irmão, um dos maiores sonhos da minha vida foi fazer meu culto de bodas de ouro de 50 anos de casada. Esse era um sonho que eu lutava por ele e graças a Deus esse ano foi realizado. Até hoje aquela felicidade daquele culto invade meu coração. Fiz agora, né, dia 24 de julho. Esse era o meu sonho, irmão. Eu lutei muito por esse sonho ser realizado, sabe? Foi um sonho assim. Tem hora que eu fecho os olhos assim, eu não acredito que eu já realizei esse sonho, sabe? Um dos maiores sonhos da minha vida também era dar estudo aos meus filhos. Meus filhos estão todos formados, todos trabalhando, são homens de bem, homens decentes, né? Cumpridores dos seus deveres, né? Então, esse também era o meu sonho, ver meus filhos formados. Ver meus filhos formados. E um dos meus maiores sonhos, irmão, é assim. Ainda é o meu sonho, que Deus me curasse do Parkinson. Eu falando assim: Senhor, se o Senhor não quiser me curar, não precisa me curar. Se o Senhor não quiser, eu estou aqui disposta a fazer a tua vontade. Eu só não quero deixar de ir à tua casa. Irmão Alexandre, quando eu chego ali na igreja, para mim é o melhor momento da minha vida. É a hora que eu estou na casa do Senhor. Irmão, eu tenho 7 a 8 crises por dia de travamento, minha musculatura trava de uma tal maneira que eu não consigo falar, não consigo andar, não mexo as mãos, não mexo os pés. Me dá crises horríveis. E todo domingo essa crise me dá quase na hora de ir para a igreja. É uma coisa inexplicável. Eu não consigo melhorar da crise de jeito nenhum para a igreja. Meu marido me ajuda a tomar banho, me ajuda a vestir minha roupa. Ele bota meu sapato, bota minha roupa, penteia meu cabelo. Muitas vezes, irmão, eu vou para a igreja sem nem olhar no espelho. Porque eu não consigo ir até o espelho para me pentear. Eu me pentei dentro do carro. Irmão, domingo passado foi o dia mais terrível para mim ir para a igreja. Eu travei 2 horas da tarde. Deu 6 horas, eu estava travada. Sem mexer um dedo. Eu fico imóvel. É uma contratura muscular tão grande que eu tenho, eu fico imóvel. Me carregaram, me arrumaram. Minha filha estava aqui, me arrumou. Me carregou, me botou dentro do carro. Como é que você vai entrar na igreja? Ele falou assim: Deus proverá. Irmão Alexandre, quando o carro chegou na porta da igreja, eu destravei, entrei na igreja andando. Mas isso tem sido assim várias vezes. Só 2 vezes durante esse tempo todo é que eu fiquei no pátio da igreja, cultuando a Deus dentro do carro. Mas isso tem acontecido sempre. Irmão, mas é uma luta, é uma guerra tão grande na minha vida. Eu falei assim: Senhor, eu não estou conseguindo mais aguentar essa situação. Mas enquanto vida eu tiver, enquanto eu estiver respirando, eu quero estar na tua casa te louvando, te adorando. Se eu não puder trabalhar, não precisa. E uma das coisas que eu mais era apaixonada na minha vida era cantar na equipe de louvor.
Eu amava cantar na equipe de louvor. Eu fiquei 5 anos trabalhando na equipe de louvor como coordenadora, o trabalho que meu pai eu fazia. Eu era apaixonada pela equipe de louvor, como sou até hoje. Como sou até hoje, irmão. Eu sou apaixonada pela equipe de louvor. Eu cantava naquela equipe de louvor, sempre fazia a segunda voz. Ensaio de sexta-feira eu estava lá, ensaio de domingo eu estava lá. De domingo eu não ia não, porque domingo eu estava fazendo lanche para a equipe de louvor enquanto eu estava ensaiando. Então quando o culto acabava, quando acabava o ensaio, a gente ia lá para o berçário lanchar para depois entrar dentro da igreja. Eu tenho plaquinha de homenagem que eu fiz quando eu parei, né, de trabalhar com a equipe de louvor. Mas eu fiquei 5 anos, irmão, coordenando a equipe de louvor. Mas era um dos trabalhos que eu mais amava fazer. E a equipe de louvor passou a ser respeitada pela igreja muito depois que eu fiquei trabalhando na equipe de louvor. Eu entrei para a equipe de louvor, eu levei a igreja a comprar os instrumentos para a equipe de louvor. Aí, o teclado, violão, bateria. Eu falei assim, pastor, nós precisamos de comprar esse instrumento. Posso comprar no meu cartão? Eu falei assim, eu vou conseguir 10 pessoas da igreja que me ajudam a pagar. Eu consegui esses 10 irmãos. Eu falei assim, mas se esses irmãos não pagar, a igreja paga? Ajuda a pagar, pastor? Pode comprar, irmão. Focaram em 10 mil reais tudo, irmão. Eu passei 10 mil reais no meu cartão. Falei, em nome de Jesus, eu não vou levar, não vou me decepcionar. Compramos a bateria, aquele teclado que tem lá, foi comprado na época da minha gestão, a bateria que tem na minha gestão. Comprou violão elétrico, comprou bateria, teclado, violão. Tudo isso que tem lá a gente comprou, sabe? Eu levei o instrumento de percussão que eu tinha, sabe? E graças a Deus, um dos melhores momentos da minha vida foi coordenar a equipe de louvor da igreja de Cobrex. Nossa, quando eu ia lá pra frente cantar, era eu, Suelen, Rosana, e várias pessoas foram passando, né? A Lena, a Rosemary, mas eu estava sempre ali, E quando pintava pepino, eu estava ali de frente. Quando tinha que levar para o lado, eu levava de frente, sabe? Eu defendia a equipe de louvor. A equipe de louvor cantava 4 hinos por noite. Cantava 3, não, cantava 4. Era 4 hinos da equipe de louvor e mais 3 participantes de música, né? E foi um dos melhores momentos da minha vida. Então foi um momento que eu gostei muito, que eu era apaixonada. Eu não chegava atrasado no ensaio, eu não via nada me abalar para eu não entrar no ensaio da equipe de louvor. Então a gente ensaiava hinos novos, naquela época ensaiava com CD, né? Agora não tem a mídia que tem hoje, mas a gente lutava muito, irmão, mas era muito boa a equipe de louvor, como é hoje, que eu gosto muito de ver a equipe de louvor tocar. Acho que não percebe pela minha fisionomia como eu gosto. Como eu gosto de ver o João cantando, o João progredindo, porque o João, ele melhorou muito emocionalmente depois que foi para a equipe de louvor, né? Ele tem um certo desnível emocional, né? Ele melhorou muito. Eu agradeço a Deus a vida do João, agradeço a Deus a vida de todos que estão ali tocando, do irmão que está ali coordenando. Eu fico falando assim, nossa, como é bom estar na presença do Senhor. Irmão, quando eu consigo entrar dentro da igreja, chegar na igreja e cultuar a Deus, não existe momento melhor. Se eu não for na igreja, eu fico, parece que minha semana não acabou. Eu não consigo ir na escola dominical. Por que eu não vou na escola dominical? Porque de manhã eu não ando. Então eu tenho que tomar remédio 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, a partir de 9 horas já começa a andar. E tem dia, irmão, que nem hora nenhuma eu consigo andar. Eu dou tanto trabalho ao meu esposo, irmão, que não faz ideia do trabalho que eu dou. Eu passo mal de manhã, eu passo mal de tarde, passo mal de noite. Ele sempre ali cuidando de mim com paciência. E a doença que eu tenho, ela é progressiva e degenerativa. Não tem cura e ela vai só progredindo e o remédio não vai alcançando. Tanto que agora eu estou com indicação de cirurgia. Mas eu não quero operar meu cérebro porque eu já fiz nesse trajeto todo, irmão, 25 cirurgias. 25 cirurgias em que eu tive nitidamente a presença do Senhor na minha vida. E eu tive a oportunidade de testemunhar para muito médico o que Deus pode fazer na vida da gente. Nosso Deus que é maravilhoso, que é imensamente poderoso. Então ele, sabe, irmão, ele que nos dá tudo, ele que faz tudo pela gente. A gente vive, eu pelo menos assim, eu vivo dependendo da misericórdia do Senhor. Eu não peço nada para amanhã para mim, eu peço por hoje. Mas eu peço assim, Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor me cuide. Mas se não for, que eu esteja pelo menos domingos à noite na casa do Senhor. Muitas vezes que eu chego lá de cadeira de roda, porque eu chego de cadeira de roda porque eu não consigo me mexer. Eu não consigo falar. Aí chega lá, eu consigo cantar. Mas tem sido uma luta muito grande. Mas assim, eu agradeço muito a Deus tudo que eu passei na minha vida. A mãe que Deus me deu, que lutava. A mãe que Deus me deu, que quando ela ganhava um presente, ela falava assim, minha filha, vai lá ver o preço desse presente, que eu quero dar o dízimo do meu presente.
Eu nunca ouvi falar isso, dar o dízimo e o presente, ela dava o dízimo e presente dela. O dízimo dela nunca era 10%, era sempre mais. A minha mãe era uma serva do Senhor, sabe, meu irmão, que quando minha mãe morreu, eu fui no céu levar minha mãe. Eu tive uma visão, e que não era um sonho, era visão. Fazia uma semana que minha mãe tinha morrido. A gente estava muito abalado porque meu cunhado tinha morrido no sábado e morreu na quarta. Uma semana morreu 2 pessoas da família. Meu cunhado morreu no sábado, que não estava doente, ele era diabético. Minha mãe morreu na quarta. Minha mãe estava 3 meses e meio internada. Minha mãe foi 10 vezes para o CTI. Minha mãe morava comigo, 12 anos morou comigo. Então, quando eu fiquei muito ruim de problema de saúde, 2 anos antes de minha mãe morrer, ela foi morar com a Lourdes. Quando minha mãe morreu, eu dormindo, deitada, aí eu fui levar minha mãe no céu. Cheguei no céu, no meu sonho, né? O céu era uma cúpula de vidro. Uma cúpula de vidro, e que eu cheguei na porta, eu cheguei assim, por lado de fora daquela cúpula. Minha mãe chegou em frente à cúpula, um anjo fez assim com as mãos, a porta se abriu, minha mãe entrou. Quando minha mãe entrou, eu consegui ver o céu. O céu, irmão, desse lado aqui, é um rio que corre, do fundo do rio, sai aquele brilho de luz assim, faz assim, sabe, ali. Tem um jardim amarelo, a Rua de Ouro. Lá no fundo tem vários prédios de pedras preciosas, principalmente o azul. Mas assim, tem o primeiro andar embaixo, é tipo varandão. Naquele varandão estão todos que morreram e foram para o céu. Irmão Alexandre, mas é um louvor tão maravilhoso que eu não queria sair de lá, eu não queria voltar. Aí minha mãe falou assim para mim, fica no sapatinho para você vir para cá também. Aquilo, você não consegue entender o que eles falam, você ouve o som, mas é aquele som assim que vai aumentando, que vai aumentando, que vai te preenchendo, você parece que vai explodir de tanta vontade de adorar o Senhor. Eu não vi Deus, eu não vi Jesus, mas lá era o céu. Então as pessoas ficavam ali embaixo, ali, tudo adorando o Senhor. Nisso que minha mãe entrou naquele jardim, naquela Rua de Ouro, minha mãe com o bracinho assim, fininho. Quem que sai de lá, daquele meio daquela adoração? O meu avô. Que eu tinha muita dúvida se meu avô era macumbeiro, se meu avô tinha morrido só, porque a mesma tia que veio falar do amor de Deus pro meu pai, foi a tia que levou meu avô para casa dela, meu avô se converteu lá. Eu lá de fora vendo, eu falei assim, meu pai deve sair de lá daquele meio daquele grupo de irmão que está adorando. Não, quem saiu de lá foi meu avô. Minha mãe esticou o braço assim, meu avô esticou o braço, e quando eles abraçaram, eu acordei. Então, no sonho, eu levei minha mãe no céu. Irmão Alexandre, eu não queria voltar de jeito nenhum, eu não queria voltar, eu queria ficar lá. Eu queria entrar, mas não era a hora ainda, né? A minha hora vai chegar, tem fé em Deus que vai chegar. Levei minha mãe no céu. Foi aquele bem-vindo de volta para casa, né? Irmão, olha, é muito bom. O céu é infinitamente, não tem palavra para expressar como é que é. A visão do céu, né? Se for, irmão, igual estava no meu sonho, meu Pai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, nos dê condições de chegar até lá e ficar lá. De chegar até lá, né? Chegar até lá e ficar lá. É muito bom, irmão, é muito bom ter a visão do céu. E isso toda vez que eu falo, me emociona. Assim, se eu der lugar à minha emoção mesmo, eu choro muito. Porque minha mãe está lá, meu pai está lá e meu avô está lá. E um dia nós vamos nos encontrar todos lá, né? E todos nós vamos para lá. E durante essa trajetória minha, irmão, de cristã, eu me casei, meu marido era evangélico, né? E depois ele saiu da igreja, porque a igreja lá começou a fazer muita acepção de pessoas, eu era muito pobre, meu marido não gostou daquilo, saiu da igreja. E eu sempre falava com ele assim, Senhor, eu quero que meu marido volte. Ele ficou 35 anos afastado. Mas nesses 35 anos, todo domingo eu me arrumava e falava assim, meu filho, eu tô bonito, ele tá. Você vai deixar sua mulher bonitinha pra ele sozinho? Ele falava assim, um dia eu volto. Quando foi um dia, irmão, uma pregação do pastor Daniel, ele voltou para os caminhos do Senhor. E tem sido os dias melhores da minha vida, tem sido os dias mais felizes da minha vida, que eu posso me arrumar, fechar minha casa, né, no carro para minha igreja. E levar a chave da minha casa. Até agora é só eu e ele, né? E eu agradeço muito a Deus, irmão, tudo que Deus me deu. Deus me deu tudo, irmão. Deus me deu tudo. Deus me deu tudo. Me deu filhos maravilhosos. Eu tenho 3 filhos que são homens idôneos, decentes, né? O meu... Tá, tá.
Eu tenho, eu tenho filho, tá bom aqui? Eu tenho filhos maravilhosos, irmão. Minha filha mais velha, ela é técnica de enfermagem, ela tem 2 matrículas federal, trabalha no Hospital de Bom Sucesso e nos servidores, mulher idônea, mulher decente diante de Deus, que trabalha, que luta pela família, né? Tem o meu filho abaixo dela, que ele é formado em economia, trabalha numa empresa da Marinha, desde que começou, é a primeira empresa que ele começou a trabalhar até hoje, trabalha há mais de 20 anos. E tem meu filho mais novo que é empresário, né? A sede da empresa dele é em Miami, ele vai em Miami, trabalha, volta aqui. Então eu agradeço muito, eu fico olhando meus filhos assim, no dia do meu curso de Boas de Ouro, eu fico olhando meus filhos e falei, meu Deus, muito obrigada, vamos ver o tamanho da minha família, como é que é linda a minha família. E isso aí, irmão, são dádivas que o Senhor me deu, que eu nem mereço, porque minha família é muito linda, minha família é maravilhosa, meus filhos são maravilhosos. Tudo que eu tenho em matéria de saúde são meus filhos que me dão. São eles que pagam o plano de saúde, são eles que compram os remédios, que não é barato. São eles que pagam uma pessoa para me ajudar, né? Eu tenho a minha sobrinha trabalha comigo. Então, irmão, eu só tenho a agradecer a Deus tudo que Deus me deu. Se não fosse a doença, eu não reclamo. Eu não reclamo da doença em momento nenhum. Eu não tenho que reclamar da vida, irmão. Não tenho nada para reclamar, porque a minha família é maravilhosa, meu Deus é bom, a minha igreja é maravilhosa, e eu amo muito a minha igreja, irmão. Eu amo muito os irmãos daquela igreja assim, de uma maneira tão especial. Eu gostaria de estar ali todos os dias que tivesse culto, para ir para conviver com minha amada igreja, mas eu amo muito a minha igreja. Amo muito a minha família pastoral, sou apaixonada pela família do pastor Daniel. Carol, para mim, chamo ela de meu anjo bom. Ela sabe meu anjo bom é ela. Então, irmão, eu não tenho nada que reclamar da vida. Não tenho nada que reclamar da vida. Nada. Só tenho a agradecer a Deus. Tudo que Deus fez por mim nessa trajetória. Dos 12 anos até aqui. Né? Tudo que Deus fez por mim. Tudo que Deus permitiu que eu tivesse. Foi tudo permissão do Senhor, né? E Deus é maravilhoso. Tenho um bisneto de 14 anos. Não quer felicidade maior que essa. Meu bisneto é um rapaz. Ontem eu cheguei da rua, cheguei na cadeira de roda, ele foi lá do carro, me botou na cadeira de roda, me trouxe, me botou aqui no sofá. Me chama de Bisa. Bisa, você quer mais alguma coisa? Ele todo dia de manhã ele vem aqui, Bisa, você tá bem, você dormiu bem? Você quer que eu faça alguma coisa por você? Irmão, isso aí é bom demais. Minha neta mora aqui no quintal. Vivemos numa harmonia, numa paz muito boa. Tem minha irmã Lúcia, a gente vive muito bem. Tem minha irmã de São Paulo. Né? Tem a minha irmã Ione, abaixo de mim, que está doentinha também. E eu cuido dela. Tudo que eu faço aqui de gostosinho eu mando para minha irmã, sabe? Assim, eu procuro viver da melhor maneira possível com todo mundo. Não sou de viver canca de brigar. Não. Vamos ver na igreja, né? Como diz a Bíblia, né? Assim, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Até aqui, irmão Alexandre, nos ajudou o Senhor. Até aqui foram momentos muito. A nossa vida foi muito difícil, irmão Alexandre. Muito difícil por causa da vida difícil que meu pai vivia. Meu pai bebia, então ele ficava totalmente insano quando ele bebia. Eu me lembro que quando minha mãe veio para o Espírito Santo para cá, voltando, minha mãe, meu irmão tinha 2 anos, eu sei que eu tinha 12, entre 2 anos e 12 anos, mas eu já estava aqui, né? Quando minha mãe chegou aqui do Espírito Santo, irmão, meu irmão de 2 anos com sapato rasgado de plástico, o pastor chamava o sapato, como é que é? Eu até esqueci como é que chamava o sapato. Usava só sapato de plástico, meu irmão com sapato rasgado, minha irmã com sapato rasgado, minha outra irmã com a calça, um vestido que aparecia a calça sempre, ela não tinha roupa. Irmãos, eu fui lutar pela minha família. Graças a Deus, irmão, a minha saída do Espírito Santo para cá com 12 anos deu uma guinada, deu um up na vida da minha família. Porque todo mundo estudou, todo mundo se formou, todo mundo trabalha através de concurso e mudou a vida da minha família. Esse meu irmão de 2 anos, ele é diácono da igreja, casado com uma mulher abençoada, tem uma filha linda, maravilhosa que vai estar fazendo medicina e servo do Senhor, ela é diácono, ele também é diácono. Então, irmão, meu irmão contador da Petrobras, né? Então isso pra gente, pra mim tem um irmão daquele ali, servo do Senhor, não porque ele é contador da Petrobras, mas é que ele é o servo do Senhor autêntico. Tem a Luz, que é dedicada ao trabalho do Senhor, tem a minha irmã de São Paulo, que é dedicada ao trabalho do Senhor, tem a minha irmã Ione, que ela é da Assembleia de Deus. Então, isso pra mim não tem preço, irmão. Quer dizer, eu consegui mudar com a minha vida para cá, meu sofrimento de ser empregado doméstico sem ganho nenhum, fez mudar a vida de toda a minha família.
né? Que através da minha vinda para cá, minha mãe veio. Aqui foi todo mundo estudar, né? Todo mundo estudar, lutar, 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 lutar. E a gente conseguiu, irmão. Mas foi tudo por causa da misericórdia do Senhor. Não foi nada por causa da gente. Tudo por causa da misericórdia do Senhor. Então, assim, o que a gente tem é tudo, agradeço ao Senhor. Tudo que Deus deu à minha família, aos meus irmãos, a minha irmã, sabe, meu irmão, minha irmã. Eu só agradeço a Deus, irmão Alexandre, eu não tenho nada que eu não reclamo de nada da vida, nada. Nunca ninguém vai dizer assim, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu que essa doença? Não reclamo de nada. Nada. Se a senhora tivesse que dar um conselho à juventude de hoje, qual conselho a senhora daria? Respeite uns aos outros. Tendo respeito, irmão, você não vai falar mal da pessoa, você não vai querer ser melhor que ela, você não vai zombar dela. Tendo respeito, você quando respeita, você vai respeitar a individualidade da pessoa. Tendo respeito, você não vai querer ser maior que ela, você não vai querer estar na frente dela. Um casal, por exemplo, um casal que respeita. Eu respeitar meu marido e ele vai me respeitar. Então esse respeito faz com que você cresça. Irmãos que se respeitam são irmãos que vivem bem numa casa, que não vivem brigando. Porque se eu respeitar o irmão da sua essência, da sua individualidade, nossa, a gente vai viver muito bem. Porque eu vou respeitar o irmão vai me respeitar. Então, a base da convivência das pessoas, abaixo de Deus, dos conselhos de Deus, a palavra do Senhor, é respeitar um ao outro. Quando você respeita, você não vai querer. Se você respeita, você não vai pegar né, fazer mal ao meu irmão. O respeito é o limite entre eu e meu ser humano que está vivendo junto comigo. Eu sempre pensei assim, né? O respeito, eu estava no conceito dos meus netos que estavam aqui. Você respeita a sua irmã. Você não pegue nada dela sem permitir, sem que ela dê permissão. Você não pega a toalha dela e seca a toalha da sua irmã sem ela te permitir. Você não deita na cama dela sem ela permitir. Posso entrar na sua cama? Posso brincar com o seu brinquedo? Eu sempre ensino, irmão, respeito às pessoas que me rodeiam, né? O respeito, o amor é a base de tudo. Quando você respeita, você ama. Quem respeita não quer ver o mal. Quem respeita não quer chegar e querer ser melhor, ser maior. O respeito é a base de tudo. A base dos conselhos do Senhor é o respeito, né? Eu acho assim, né? E aos membros de Cobrex, o que a senhora diria? Aos membros de Cobrex eu digo o seguinte: muito obrigado por cada um ser muito importante na minha vida. A irmã Maria Francisca é extremamente importante na minha vida. A irmã Vera é muito importante na minha vida. Todos os irmãos da igreja são extremamente... A irmã Rosana, todos são muito importantes, cada um na sua essência. Eu amo os irmãos de Cobrex. Amo muito. E que Deus os abençoe. E que Deus conceda a cada um o desejo mais íntimo do seu coração. Se esse desejo for fazer a vontade do Senhor. Que a igreja conserve essa essência, esse amor que um tem pelos outros, né? Eu sempre admiro muito o amor, a simplicidade de Cobrex, né? Uma igreja simples, uma igreja que ama, uma igreja que demonstra amor, demonstra a essência do seu amor para com os outros. Então, que continue assim, amando uns aos outros e sempre preocupado em falar do amor de Deus às pessoas. Agora eu tenho também uma reclamação para fazer da igreja de Cobrex. Que a igreja me perdoe. A igreja de Cobrex não visita os doentes. Não visita os doentes. Então, isso aí os irmãos precisavam de se consertar. Porque a minha mãe ficou internada 3 meses e meio. Não foi. Não vou dizer que não foi nenhum, porque a irmã Selma e a irmã Nádia foram visitar minha mãe em Niterói. Tirando isso aí, não foi ninguém visitar minha mãe. Minha mãe morreu louca de vontade de ver o irmão da igreja e ninguém foi visitar minha mãe. Então, um alerta que eu dou para mim, não estou condenando, não estou criticando, é um alerta que eu dou para a minha igreja. A igreja precisa de ter um programa de visitação aos doentes da igreja. Eu amo muito a igreja de Cobrex, mas essa lacuna a igreja precisa de ficar alerta, porque a pessoa quando está doente, ela fica muito frágil. Ela fica querendo, olha, a última cirurgia que eu fiz, eu fiquei muito mal, porque eu operei meu ombro, né? Eu tomei anestesia geral, eu ia pro CTI e não fui, eu botei prótese de ombro. Todo domingo eu me arrumava, ficava esperando, não via ninguém me visitar. Eu ficava muito triste, porque era domingo,
eu tinha certeza que a igreja ia me visitar e não via ninguém. E foi passando o tempo, depois eu me acostumei de não esperar ninguém. Eu pensei, não, ninguém vai me visitar. Ninguém vai me visitar. Então a igreja precisa de alertar para isso. Visitar os doentes. A igreja ora pelos doentes? Ora, eu sei que ora. Mas assim, uma visita, irmão, para quem está doente é muito importante. É ali que você desabafa, você conversa, você ora, você recebe conforto dos irmãos de oração. O irmão canta uma música, você se sente confortada. E até assim, uma lembrancinha para a pessoa que está doente, né? Quando sua mãe ficou doente da outra vez, eu fui visitar a irmã, levei uma echarpe para ela, ela ficou tão feliz com aquele echarpe. Ela ficou tão feliz com aquele echarpe que eu levei para ela. Eu gosto muito da irmã Dilza, né? Eu gosto demais dela. Então, assim, eu tenho muita mania de fazer lembrancinha e dar para as pessoas. Então, que a gente pudesse cultivar isso. A MCA da igreja ter sempre umas lembrancinhas para levar para quem está doente, né? Um vidrinho pintado, um lencinho para botar, dentro da Bíblia, um echarpe para botar no pescoço, uma meia para botar no pé. Irmão, seria tão bom se a nossa igreja tivesse essa preocupação de criar um órgão assim, criar um grupo de mulheres visitadoras dos doentes. Seria muito bom, né? Comprar assim um parzinho de meia, uma luvinha para botar na mão, um lencinho para botar dentro da Bíblia. Isso aí a igreja de Cobex deixa a desejar e eu sinto muita falta disso. Infelizmente eu não posso fazer isso mais. E se eu pudesse, irmão, eu ia organizar esse grupo na igreja de visitação aos doentes. Eu sei que tem, a MCA faz, mas não é o quanto deveria fazer, poderia fazer mais. Entendeu, irmão? Bom, irmã, muito obrigado. De nada, irmão. É muito bom ouvir histórias igual a da senhora, que seria muito bom se pudesse ouvir, mas infelizmente só na glória ouvir a mãe da senhora que por tudo contra, ainda assim não desistiu nem do evangelho, nem do esposo, nem da família. Minha mãe não desistiu do meu pai. Eu falava sempre pra minha mãe, meu pai disse que quer ir pro inferno, mas deixa meu pai ir pro inferno. Ela, o quê? Você acha que eu casei com um homem para ir pro céu e pro inferno? Mas de jeito nenhum. Irmão, meu pai era tão ruim que ele, faltando 2 meses para ele ir embora, para Deus guardar ele jogou uma caneca de café fervendo nas pernas da minha mãe, que queimou a minha mãe todinha. Queimou as pernas da minha mãe todinha. E minha mãe, porque minha mãe estava falando do amor de Deus, mas ela não desistiu, irmão. Minha mãe sofreu muito. Irmão, meu pai era tão terrível que ele com efizema pulmonar, eu coloquei uma coisa assim para ele, eu falei, Senhor, me perdoa, mas eu vou ficar em casa para minha mãe ir na igreja. Um dia eu vi minha mãe chorando, mãe, que tá chorando? Eu quero ir para a igreja, meu filho, não posso ser que seu pai está doente. Eu falei, então a partir de agora só vai para a igreja. Eu vou ficar em casa com meu pai todo domingo, só vai para a igreja. Então, porque no seminário, a gente tinha o culto de quarta-feira no seminário, que a gente participava do culto do seminário. Então, minha mãe ia para a igreja e eu ficava com meu pai, sentava meu pai na de fora. Pai, vamos fazer um culto, nós dois. Eu lia a Bíblia, eu cantava para ele, eu orava com ele, eu tocava o teclado e falava assim, pai, essa música aqui, nós vamos oferecer essa música a Deus, para Deus cuidar do Senhor. Eu cantava, quando minha mãe chegava, ele estava dormindo já. Mas se fosse para a igreja sem ficar ninguém olhando ele, meu Deus do céu, ele pegava a faca e matava minha mãe. Irmão, quantas noites, ali naquela janela, eu dividia a casa para Luz morar comigo, né? Aí era uma porta, eu ficava em pé na porta, irmão. Porque dizia assim, hoje quando ela chegar aqui eu mato ela. Minha mãe entrava para dentro do quarto, se trancava de chave. Porque ele era muito violento. E eu ficava em pé com medo. Irmão, durante todo o tempo que minha mãe viveu. Todo o tempo de vida da minha mãe, eu protegia minha mãe. Onde minha mãe eu estava atrás dela. Olha, os primeiros 9 anos de casado, que eu morava lá onde tem a cidade da moda, né? Rio Sampa. Eu levantava de manhã, irmão, cuidava da casa correndo e ia ficar para casa da minha mãe para cuidar da minha mãe, porque eu tinha medo do meu pai matar minha mãe. E muitas vezes ele jurou, muitas vezes ele prometeu, irmão, se ele chegasse em casa e não tivesse a comida pronta 11 horas da manhã, ele saía quebrando tudo. Ele pegava uma foicezinha pequenininha que ele tinha, rodava aquela foice e batia no sofá, batia na janela. De uma vez ele pegou o pé do sofá, puxou assim, o pé do sofá bateu na cristaleira, entrou um pedaço de vidro desse tamanho nas costas do meu pai. Meu irmão, eu grávida com o maior barrigão, fui levar meu pai pro Sandu, que é o UPA que tem hoje, né? Chegou lá, o médico tirou aquele pedaço de vidro das costas do meu pai e deu ponto. Quando deixou eu ir, queria matar minha mãe. E eu fui defender minha mãe. Olha, a minha vida era um horror com meu pai. Era um horror. Mas graças a Deus que ele morreu salvo, irmão. Amém. Se converteu, morreu salvo.
E um dia eu vou ver meu pai e minha mãe lá no céu. Amém. Em nome de Jesus. Então, muito obrigado, irmã. De nada, meu irmão. Eu espero que tenha sido objetivo, assim. Foi. A minha história, eu vou lembrando de pedaços, então lá em cima, cá embaixo, lá em cima, mais. Assim é muito melhor do que um script. Irmão, olha, eu agradeço muito a Deus. Meu maior agradecimento que eu tenho a Deus na minha vida foi a família que Deus me deu. O marido que Deus me deu é um anjo na minha vida. Cuida de mim, zela por mim. Perde horas e horas do dia dele passando mal. Quando eu estou passando mal, a coisa fica séria. Hoje mesmo eu tive uma crise de tarde, minha pressão subiu, ele foi lá fora e me trouxe para dentro. Eu não ando, ele me traz para dentro, empurra minha perna, me senta. Se eu tiver com a roupa molhada, às vezes eu estou no tanque lavando alguma roupa, me molha, ele troca a minha roupa, me dá banho, me dá comida na minha boca. Então, irmão, um dos melhores presentes que Deus me deu na minha vida é meu esposo. Eu não sei até quanto a gente vai ficar junto. Porque um dia Deus vai me levar ou vai levar ele. Mas eu só espero que não seja que dure muito tempo, sabe, irmão? Que dure muito tempo, porque viver com uma pessoa igual eu vivo com meu esposo é a melhor coisa do mundo. Ele é uma pessoa maravilhosa, um homem compreensivo, um homem que adora o Senhor, um homem que serve ao Senhor, um homem que tem sempre uma palavra de carinho para com as pessoas, sabe? Essa semana minha filha, você não viu a Simone domingo na igreja? Que ela tá santa pra... A Simone é minha filha adotiva, minha filha do coração. Eu adotei Simone era adolescente. E Simone chegou na minha casa analfabeta. E eu fui cuidar da Simone. Meus filhos estavam tudo casados, eu fui cuidar da Simone. A Simone morou comigo 11 anos e meio, irmão. A Simone foi missionária da Junta de Missões Nacionais. A Simone fez o primeiro grau, eu ensinando ela, botava um caixote, pegava a madeira e batia no caixote para ela aprender. Irmão, quando a Simone estava fazendo o segundo grau no IB, eu ia para a sala de aula para aprender a matéria, para ensinar para a Simone que ela não conseguia absorver a matéria. Eu lutei tanto pela Simone, tanto. Ela foi missionária junto de missionária, agora ela está afastada dos caminhos do Senhor. Então, no domingo, o diabo tentou, eu indo na igreja para não ouvir. Ela falou, vai voltar para a igreja. As crianças dela são apaixonadas pelo Evangelho. As crianças dela são apaixonadas por mim, choram. Ficaram 3 anos sem me ver, por causa da pandemia, né? Agora ela veio me ver, todas as crianças foram na igreja, adoraram o culto. Mãe, eu quero vir morar perto da minha avó, eu quero ir para a igreja da minha avó. E aquela minha filha, ela sofreu muito no caminho da maldade, né? E graças a Deus, irmão, uma das melhores vitórias da minha vida é ver minha filha enfermeira, ela fez enfermagem, ela é especialista em CTI. Minha filha trabalha na área de... Peguei ela analfabeta, irmão. Foram 11 anos e meio me dedicando àquela menina. 11 anos e meio eu me dedicando a ela em tudo que eu posso imaginar que eu pudesse fazer por ela, eu fiz. Casou, agora está separada, mas casou. E eu agradeço muito a Deus a vida da Simone, a vida dos meus netos. Eu fiquei olhando para as crianças assim, um sentado ali, outro sentado aqui, chorando porque estava na hora de ir embora, que não queria ir embora, queria ficar comigo. Um fazendo massagem nas minhas costas, outro fazendo massagem nos meus pés. Não tem coisa melhor do que isso, você vê, sabe? Eu tenho um DVD da Junta de Missões Nacionais que a minha filha, que eles gravaram sim com a minha filha. Imagina bem, você adotou uma menina com 16 anos, de origem cigana. A mãe deve ir na minha porta me matar várias vezes por causa dela. Deus não deixou. Essa menina analfabeta, 11 anos e meio, sair da tua casa com diploma de enfermeira, especialidade em CTI. Que vitória maior que essa, irmão? E ela não conseguia assimilar nada. Eu ia para a sala de aula, aprender a matéria. Os professores gravavam a matéria, me davam fita de VHS para eu aprender a matéria e ensinar para ela. Toda a matéria técnica de enfermagem eu sei, porque eu aprendi tudo para ensinar para ela. Hoje em dia ela está trabalhando, dona de casa, cuidadora dos filhos dela, com deveres e obrigações. Ver aquela mulher bonita, né, com aqueles filhos do lado. Mas para mim isso é uma vitória, irmão, que Deus me deu, sabe? Porque, olha, foi difícil. Ela não sabia ler, irmão, não sabia ler. Ela não lia, ela era analfabeta. Aí nessa época eu estava indo para o seminário, né? Então o que meu marido fazia? Falava, meu filho, agora você ensina o dever de casa a ela, porque eu não tenho mais tempo, eu tenho que ir para o seminário. Ele pegava um caixote, pegava a madeira. Simone, quanto é 2 mais 2? Eu olhava para ele assim, ele batia na madeira. Pá. 4, pai, 4. Isso aí. Tivemos que ensinar tudo para ela, irmão. Ensinar a escrever, ensinar a ler. Olha, irmão, foi difícil. Mas a vitória veio. E ela hoje em dia ela fala assim, eu sou a mulher que sou, agradeço a você, meu pai. Então são situações que passam pela vida da gente que... Eu acredito que Deus tem botado Simone na minha vida, irmão. Não tem outra solução.
A mãe dela, ela veio para a igreja para pedir auxílio na igreja e ela veio com um vidro de chumbinho no bolso para tomar quando acabasse o culto. Eu passei a manhã, trouxe para minha casa, nunca mais ela voltou para a casa da mãe. A mãe sabia que eu queria ela, né? Foi muito bom, muito bom. São fases que a gente passa na vida da gente, irmão, que a gente nem pensa que vai passar por aquilo, né? Mas eu agradeço a Deus ter me dado a Simone na minha vida. Ela foi bênção na minha vida. E continua sendo bênção. E os meus netos, os filhos dela, são bênção na minha vida. Então, a vida vale a pena viver. Eu acho que a vida vale a pena viver assim, irmão. Quando você pode fazer alguma coisa por alguém. E quando você pode dar amor a alguém. Quando você pode cuidar de alguém. A vida vale a pena sim. Teve uma época na minha vida, irmão, que minha irmã, mora em São Paulo, ela separou do marido. E ficou 3 filhos com o pai. Eu passei a mão 2 meninas, trouxe de São Paulo para cá e fui cuidar das meninas. Eu cuidava de Ana Lídia, cuidava de Beatriz, que era minha neta, e de Juliana e Laura. Eram 4 meninas que levavam todo mundo para a igreja comigo. Elas falam hoje em dia, tia, o que a gente sabe do evangelho, a essência que a gente tem do evangelho, foi o que você passou para a gente. Nós moramos 3 anos na sua casa e você falando do amor de Deus para a gente. Essa é a essência do evangelho que a gente tem. Então, irmão, isso aqui vale a pena, sabe? Isso aí vale a pena. Não reclamo de nada, não fico triste com nada. O que Deus tem para mim são 8 crises que eu tenho por dia, irmão. É difícil. É difícil demais manter equilíbrio, manter perspectiva, manter projeto de vida diante de uma situação dessa. Mas eu tenho meus projetos de vida. Eu tenho. Eu falo assim, Senhor, o Senhor que sabe se vai me curar ou não. Depende do Senhor. Mas o que eu quero é estar na tua casa te adorando em espírito e em verdade. Não me deixe ficar em cima de uma cama, Senhor. Enquanto eu estiver respirando, eu vou estar na tua casa te adorando em espírito e em verdade. E tem sido bom demais, irmão, estar ali, ver a equipe de louvor cantando, ver as pessoas cantando, adorando o Senhor. Domingo foi um culto tão gostoso que eu não queria nem ir embora para casa. E assim tem sido a minha vida, irmão. Essa tem sido a minha vida, sabe? Cuidei da minha mãe 12 anos e meio quando meu pai morreu, minha mãe ficou morando comigo, sabe? Amo a minha mãe de paixão. Até hoje não tirei nem a foto dela no celular. Tá tudo no celular. Amo a minha mãe. Assim, todo domingo um ficava com ela, né? Eu tenho todas as gravações dos cultos que eu fazia com a minha mãe orando comigo, cantando na casa da Luz. Então essa tem sido a minha vida, irmão. Minha vida de luta, muita luta. Mas em tudo eu agradeço o Senhor extremamente, muito, muito, muito. Falo, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor me deu, por todas as oportunidades que eu passei na minha vida. Eu tenho foto de tudo, irmão. Eu tenho muita fotografia, tudo que eu fiz eu gravei. Fotos, tirava foto de tudo. Tá tudo aí. Eu tenho foto, irmão, da minha avó, que tem 85 anos de morte. Eu tenho foto da minha avó. Minha avó tem 85 anos, a mãe da minha mãe, 85 anos de morte. Eu tenho foto da minha avó e do meu avô. Eu tenho foto da família. Irmão, eu saí na catança da minha família todinha para tirar foto de todo mundo. Eu tenho tudo reservado, tudo guardado. Amo demais a minha família, amo demais o meu Senhor, amo a minha igreja. E que Deus nos dê condições, sabe? Que Ele me dê condições de adorar o Espírito de verdade. Eu só quero adorar o Senhor, irmão. Só quero adorar o Senhor, mais nada. E na casa dele adorar o Espírito de verdade. E até o dia que Deus puder me segurar aqui, tá muito bom. Se Ele quiser me curar, Ele me cura. Se não quiser, eu vou continuar assim mesmo. Não tenho tristeza, não tenho depressão, não tenho rancor, não tenho raiva, não tenho nada. Eu tenho dependência do Senhor, só isso. De noite eu vou dormir, eu boto os hinos no YouTube, né? Fico cantando ali. Muitas vezes, irmão, eu começo a cantar o hino chorando. Daqui a pouco eu estou cantando. Durmo adorando o Senhor e o choro vai embora. Não tem sido fácil, irmão Alexandre, não tem sido fácil. Porque você ficar totalmente travada, a pressão subir, você não conseguir se mexer. Mas nem assim eu deixo de fazer o que eu faço. Eu trabalho com artesanato, continuo trabalhando. O que eu fazia em uma semana, agora eu faço em um mês, mas eu continuo fazendo. As pessoas falam assim, você vai viajar, vai passear. Você não consegue nem... Não tem problema. Eu boto a cadeira de roda no carro e vou. Eu vou andando e volto a cadeira de roda, mas eu vou. Eu vou. Porque essa força que Deus me dá, essa coragem que Deus me dá, eu não vou morrer antes do tempo. Então eu vou. Passei, irmão. Onde me chama passeio, eu vou viajar, eu vou. Vou levar a cadeira de roda no carro, passei. Muitas vezes eu vou em Nova Iguaçu, quando eu volto da cadeira de roda, mas eu vou. Minha vida financeira é eu que dirijo, minha vida eu que dirijo, não peço ninguém fazer nada por mim. Então, eu acho que vale a pena viver assim, né? Vale a pena. Então, muito obrigado, irmã. De nada, meu irmão. Foi um prazer enorme, sabe? E que Deus foi nos muito abençoe. bom dar o nosso testemunho. Falar um pouquinho, né,
67 anos bem vivido. Com muito sofrimento por causa do meu pai. Mas muita alegria pela mãe que Deus me deu, pela família que Deus me deu. Minha mãe, eu era apaixonada por ela. Minha bonequinha. Faço tricô e crochê, né? Fazia echarpe, fazia touquinha para ela. Ela é toda bonitinha para a igreja. Irmão, eu tive um baque tão grande quando minha mãe morreu. Agora eu tô mais acostumada, né? Eu sofri tanto quando minha mãe morreu porque eu sinto falta das orações dela. Nossa. Minha mãe orava por mim. Eu no hospital internado, minha mãe orando por mim. Minha mãe orando por mim. Até que eu vim embora para casa. Meu pai, quando eu internei, quando ele internou para fazer uma pulmonar, eu estava internado no hospital, tinha feito uma esterectomia e tinha tido uma hemorragia muito grande. Aí o médico falou para ele que eu estava muito grávida, que talvez eu não fosse sobreviver. Ele chegou para a dona Iracema, que mora em frente à minha casa, e falou assim: dona Iracema, o médico falou para mim que minha filha não vai viver, mas eu já falei para Deus: Senhor, troca comigo. Manda minha filha de volta, que eu quero. Me leva e deixa minha filha de volta. E realmente, irmão, ele foi embora e eu voltei para casa. Amém. Voltei para casa sem andar, sem falar. O que me ajudou foi a música. Eu sentava ali fora, porque a hemorragia que eu tive que ser reoperada. E na hora que fui reoperada, eu tive uma parada cardíaca, né? Eu não falava, sabe que meu era tudo fechado. Eu pegava a flauta, irmão, sentava ali fora, ficava bocejando a flauta, ficava solfejando as músicas, né? Eu mesmo solfejando, até que com 6 meses eu voltei pro seminário. E terminei naquele ano mesmo meu seminário. Meu marido me levava todo dia no seminário e me trazia de volta. Irmão, olha. Aí eu tinha um coro, eu estava regendo coro, prova de coro, uma partitura com 32 páginas. Eu falei: professora, eu não vou conseguir ficar de pé, porque operou assim, né, para drenar os abscessos que eu tive com a hemorragia interna. Ela falou: se você não ficar de pé, eu não vou te aprovar. Eu falei: eu vou reger de pé. Irmão Alexandre, eu regi o coro, 32 folhas de pé, recém-operada. Mas eu consegui. Aí teve a banca de que eu fiz minha especialização foi escrever sobre música, né? Aí eu fiz meu trabalho, eu li 25 livros para fazer minha especialização. Aí olha a besteira que eu fiz. A importância da música na infância, em vez de eu delimitar a idade, aí eu tive que fazer de 6 meses a 7 anos. Minha monografia, nossa, foi muito, olha, a apresentação de monografia foi muito bom. E eu terminei meu seminário na época certa. Eu saí do hospital, irmão, eu não falava, eu não andava. Eu terminei meu seminário naquele ano mesmo. Então essa é a vitória. No dia da minha formatura, foi o dia mais feliz da minha vida. Dia 5 de dezembro. Eu só não me lembro o ano, mas foi um dia mais feliz da minha vida. Nossa, mãe. Entrar junto com aquela turma, toda arrumada, toda de beca. Eu tenho as fotos, gente. Tem filmagem, tem tudo. Ai, mas foi muito bom. Foi um momento da minha vida que eu passei. Foi um momento que eu fui passando na minha vida. E que eu agradeço muito a Deus ele ter permitido aquilo tudo, sabe? Gravar com gente do Trono, gravar com o Renascença. Virei muito amiga da Cristiane Carvalho, pessoal. O pessoal dentro do Trono também, um pessoal maravilhoso, pessoas de Deus, sabe? Tudo que eu passei, tudo que eu estava começando a apresentar recital de violino, irmão, quando eu fiquei doente, tive que parar de fazer violino. Ah, sim, uma coisa que eu esqueci de estar falando. Eu sou formada em música e flauta pela Yamaha. Eu fiz um curso de 1 ano e 3 meses de flauta doce pela Yamaha de São Paulo. Eu tenho diploma, tenho minhas flautas, tem tudo aí. Minha vontade era ter montado um coro de flauta, coro feminino de flauta. Eu não consegui fazer, porque quando eu terminei o curso já estava doente, não consegui fazer nada. Mas eu agradeço a Deus. Tudo que eu queria fazer, irmão Alexandre, tudo que eu quis fazer na área da música eu fiz. Deus permitiu que eu fizesse. Então eu só tenho a agradecer a Deus tudo que Ele me deu, tudo que Ele me dá. Eu só tenho a agradecer a Deus, a minha igreja, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Vamos ver o que Deus tem preparado para mim, que eu não sei o que é, mas que eu amo muito a minha igreja, amo muito, muito, muito. Quando eu não posso estar lá, eu fico muito triste, irmão. Quem está no culto de quarta-feira, quem está no culto de domingo de manhã, não faltava escola dominical. Agora não estou podendo mais, mas louvado e agradecido seja o nome do Senhor que me deu tudo o que eu queria ter e tudo o que eu precisava. E tudo que eu preciso, Deus me dá. E Ele me dá. E Ele vai me dando assim.
Coisa surpreendente que eu tenho, assim, que Deus faz por mim, que me surpreende muito. E Deus faz, e me ajuda, e me sustenta. Então, tem dia que eu vou dormir, eu tenho certeza que eu não vou acordar. Que a dor no peito é tão grande, minha pressão está tão alta. Mas eu me acordo, no outro dia acordo bem. Igual hoje. Eu passei tão mal, eu amanheci 10 hoje de manhã. 6 horas da manhã eu estava acordado, em pé, limpando a cozinha, né? Fazendo as coisas que a menina que me ajuda, eu não deixo muita coisa para ela, né? Porque ela também, coitada, ela também tem problema de saúde. Então Deus é bom demais, irmão. Eu só tenho a agradecer a Deus. Tudo que Deus me deu até hoje, só tenho a agradecer ao Senhor. Por tudo que Deus me deu. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Senhor, por tudo que o Senhor me dá. Por tudo que o Senhor permite que aconteça na minha vida. Que tudo que Deus permite, que as pessoas que passam pela minha vida. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus para todos sempre. Amém. Amém, irmão.